Oi, oi! Mais uma segunda-feira, iniciando um Cuidando de Você, aquela live especial que eu faço com um convidado para te ajudar a ter sucesso em várias áreas da sua vida. Hoje, a minha convidada é Amanda Florindo, minha xará, e nós vamos conversar sobre a mudança de mentalidade. É isso aí. Se você quer entender como mudar a sua mentalidade, vai te ajudar a ter sucesso em diferentes áreas da sua vida, fica com a gente. Agora eu vou me apresentar para quem não me conhece. Eu sou Amanda Dourado, eu sou terapeuta, eu trabalho com grupos de mulheres, eu trabalho com a constelação familiar, eu te ajudo a se livrar daquele peso do mundo, sabe? Quando fica aqui pesado, parece que só você consegue, só você tá carregando aquele peso? Pois é. Eu te ajudo a ter uma vida mais leve a partir do autocuidado. E hoje eu vou receber aqui a Amanda Florindo e a gente vai conversar um pouquinho sobre a mudança de mentalidade. Porque tá tudo aqui, ó, na nossa mente. A forma como a gente pensa vai determinar o sucesso que a gente vai ter. O pessoal tá entrando aqui, sejam todos bem-vindos. A Amanda já tá aqui. Pires Life, eu não lembro, não sei o nome exatamente. Edneide, Edmar, tá todo mundo entrando aqui, ó. Sejam todos bem-vindos. Amanda, vamos conversar agora? Tô chamando o aviãozinho, convida mais um para participar dessa super live. E se você tá vendo a gravação, deixa seu comentário, se inscreve no canal, vem acompanhar a gente. Bem-vinda, Amanda! Que prazer ter você aqui. Boa noite, Amanda. Boa Boa noite a todos. Tudo bem noite. com vocês? Tudo ótimo. Ó, encontro de Amandas aqui. A última live, Amanda, foi com a outra xará nossa, com a Amanda. Amanda. Ai, gente, agora fugiu o nome Aguirra, Amanda Aguirra. E hoje estou Você, recebendo mais uma você xará, gosta né? de Isso que é entrevistar curioso. Amandas, né? É que Isso, as Amandas adoro. são inteligentes. Adoro receber xará minha aqui. Amanda, seja bem-vinda. Se apresenta aí para o pessoal te conhecer um pouquinho, para a gente começar esse bate-papo super bacana sobre mudança de mentalidade. Então vamos lá. Meu nome é Amanda, sou professora, estou atuando no digital como mentora de mulheres. Hoje eu ensino mulheres a trabalhar na internet com produtos digitais. Que bacana. E toda a minha história, né, nós vamos conversar um pouquinho, foi a mudança de mentalidade me trouxe até aqui, né? A novas escolhas, a novas oportunidades. E eu vou deixar aí para na surpresa aí o que eu vou falar, porque eu vou revelar coisas aqui da minha vida que talvez vocês nunca tenham ouvido aí eu falar no digital. Gente, vamos lá. Convida mais um. William, bem-vindo. Vamos convidando mais pessoas. Amanda, o nosso tema é mudança de mentalidade, né? Como que a gente Perfeito. pode começar a falar sobre isso? Por que é tão importante a gente mudar a forma como a gente pensa, como a gente age? Então, na verdade, Amanda, nós somos uma construção, né, de tudo que nós vimos, ouvimos e sentimos desde a nossa infância, né? Então, tudo aquilo que nós recebemos dos nossos pais, dos nossos amigos, dos nossos professores, construiu o que somos hoje, né? Toda a nossa referência, todos os nossos exemplos, muitas das vezes nos leva a ter ações inconscientes, né? Vou falar muito sobre isso. Atitudes inconscientes, você não tem percepção de como você está agindo. E aí eu lembro um pouquinho daquela música, né, que as pessoas brincam bastante, deixa a vida me levar, a vida leva eu, porque as pessoas elas vão sim vivendo uma vida de uma forma natural, mas sem conseguir intervir, porque o que elas apresentam ali nas suas atitudes, no seu comportamento, são coisas que nem ela mesma tem noção e nem consciência do que ela está fazendo. Porque ela viu, ouviu e sentiu isso desde a sua infância, então para ela é natural. E muitas das vezes essas ações é que limita essas pessoas de avançarem, de crescerem, de se arriscarem a novos negócios, a aprenderem novos ofícios. Tudo isso pode barrar a se relacionar, né, com outras pessoas. De repente veio de uma família onde os pais não tiveram um bom relacionamento, então na mente dela ficou algo, né? Casamento não é para mim. Casamento não presta, não existe casamento feliz, e ela não percebe isso, né? Está dentro do seu inconsciente, porque ela ouviu, sentiu, ouviu, presenciou pessoas que não foram felizes no seu relacionamento. Então, quando nós falamos de mentalidade, nós estamos falando de todas as áreas.
falando da área emocional, mas também da área financeira. Todas as áreas das nossas vidas vão estar em volta do que nós fomos formados. E só a partir do momento que nós tomamos consciência disso, nós conseguimos começar a mudar. Ótimo. Amanda, isso daí que você falou também, né, do que a gente vivenciou, viu, ouviu, presenciou, é o que a gente chama de crença, né? É uma palavra que hoje em dia a gente usa muito. A gente achava antigamente que crença era uma coisa ligada à religião, e não é. Crença é tudo isso que você falou aí, é o que a gente vivenciou, é o que a gente ouviu, é o que a gente viu, né, no nosso passado, o que a gente vê as pessoas fazendo e tem como verdade absoluta. Só para abrir um parênteses aqui, para quem não conhece, eu tenho provocações, né? Não sei se você já viu, Amanda. O Provocações é uma live que eu faço alternando aqui com o Cuidando de Você, exatamente sobre crenças. Eu trago essas crenças que nós temos e vou desmistificando aqui com a galera. É bem legal, né? Então vocês podem acompanhar aí as gravações e qualquer hora chega mais um Provocações por aí. Eu sempre anuncio antes. Você E traz o quê? Clareza. Essas exatamente. pessoas, elas não têm consciência das suas crenças. Então, quando você traz o Uhum. provocação, você traz clareza. Uma pessoa só consegue fazer uma quebra de uma crença quando ela tem consciência. É o primeiro passo, é você tomar consciência das suas crenças. E Anotem aí. tem muita gente que está levando a vida sem ter consciência de suas crenças e só não, elas conseguem observar resultados, né? Elas conseguem fazer de repente comentários. Nossa, por que que acontece na vida do outro e não acontece com a minha? Por que que o outro prospera e eu não prospero? Por que que o outro tem um ótimo relacionamento e eu não tenho? Ela consegue ver o problema, mas ela não tem consciência disso. Ela não tem consciência que o que está levando ela a não ter mudanças na sua vida exatamente são as crenças que estão ali de uma forma inconsciente. Que ótimo. Pessoal, se vocês estão aprendendo aí, vai anotando. Hoje é o primeiro passo. Você ter consciência, você ter clareza daquilo que você precisa, né? Vai anotando aí que a Amanda é professora, hein, galera? Vou fazer Ela é depois ótima. uma provinha no final da live para ver quem Vamos lá. aprendeu. Anota aí. Consciência. Vamos lá. E a partir Consciência. daí, Amanda, temos consciência, né? De que a gente sabe onde está o problema, onde está ali a Isso. questão que a gente não solucionou. Qual é o próximo passo? O próximo passo é você colocar é, algumas ações sobre, né, aquela situação. Então, primeiro você identificou a sua crença. Depois que você identifica essa crença, você precisa quebrar essa crença, né? Eu vou trazer um exemplo falando sobre algo que aconteceu com a minha vida, né? Eu acho que nada mais trazer um exemplo vivo. Não sei se alguém vai se identificar com a minha história, mas as minhas crenças eram em relação. Eu vim de uma família, né, de pais muito amorosos, então eu não tive problemas em relação a relacionamento. Então, cresci uma criança saudável em relação a isso e tenho um casamento muito saudável, né? Reflexo dessa minha história. Eu não tive que intervir nisso. Mas eu trouxe uma crença relacionada a finanças e a dinheiro. Então, desde pequena, eu tive contato, sim, com o dinheiro. Meu pai, ele é empreendedor, então a gente sempre viu ele contando dinheiro. Passamos por situações difíceis financeiras e passamos por situações boas, né? Tivemos o contato com as duas realidades. Mas na minha infância, minha mãe viajava com a gente para o litoral, para casa de um tio. E nós íamos para a praia com os meus primos. E lá nesse lugar, na praia, como a gente sabe, vende de tudo, né? Milho, churrasco, tem de tudo na praia. E sorvete, como toda criança quer o quê? Comer na praia. E nós íamos bem cedinho, assim, 8 horas da manhã, e passávamos o dia na praia e não podíamos pedir nada. Nada. E aí, eu lembro que quando a gente voltava da praia, minha mãe passava na padaria, comprava pães e a gente comia no ônibus. E aí quando meu tio ia com a gente nos acompanhar, ele falava que tudo estava estragado. Então, quando a gente falava assim, nossa, que sorvete gostoso, o tio falava assim, não, tá estragado. Não pode comer porque o sorvete da praia tá estragado, o milho tá estragado, enfim. E talvez essas coisas tão simples assim, né, para nós, não. Você vai pensar, mas o que que isso pode ter afetado na vida da Amanda, né?
E, e eu senti, na verdade não era algo consciente, mas as minhas ações por conta dessa história, né? Por conta dessa vivência que eu tive na minha infância, quando eu cresci, que eu pude comprar, eu não comprava. Mesmo podendo, mesmo tendo condições financeiras para poder comer algo, eu não comprava. Ou eu só comprava o mais barato, Amanda. Então, tudo que era mais barato, tudo que estava em promoção. E naquele momento eu não via qualidade, eu via preço. Mas eu não percebia. Então, mesmo depois de formada, trabalhando em duas escolas, dois cargos, né, tendo uma renda aí considerável para a média da população brasileira, eu não, eu me privava de realizar algumas coisas. Então, ia viajar, passear. Se tinha um restaurante bacana e outro restaurante bem baratinho, com certeza a minha opção seria o restaurante bem baratinho. E tudo Só isso inconsciente, né, Amanda? inconsciente, eu não tinha consciência disso. E aí, quando saía com algum colega, ia lá rachar a conta, eu falava, não, eu só vou pagar a minha conta, porque eu era mais econômica. Então eu falava, não, nada de dividir conta. Às vezes deu diferença de R$ 2. Eu falava assim, não, mas R$ 2 eu não comi. Então, eu quero os meus R$ 2. Então, fazer questão assim de valores tão assim pequenos, sabe? 50 centavos, era uma coisa assim de louco. E eu não tinha consciência. E as pessoas me chamavam de mão de vaca, falava que eu era canguinha, usava vários termos assim para se referir às minhas atitudes e eu achava legal. Eu falava, você até parece. Isso significa que eu sou uma pessoa econômica, eu sou uma pessoa responsável com o meu dinheiro, vou ficar pagando para os outros, enfim, uma mentalidade totalmente escassa. Só que isso se desdobrava também quando era para ajudar as pessoas. Então eu falava, não, mas se eu ajudar alguém, eu tô tirando do meu. Isso se desdobrava quando eu ia na igreja na hora da oferta, eu não queria ofertar. Então, assim, não era somente comigo, né, em relação à minha pessoa. Começou a afetar a minha relação com o outro. E todas essas situações sem eu perceber. Eu não tinha compreensão. Até que aconteceu uma situação com a minha mãe. Depois ela me contou que ela foi no supermercado e passou R$ 10 a compra dela e eu passei no meu cartão. E aí chegou o dia de pagar a fatura do cartão, Amanda, e eu cobrei os R$ 10 da minha mãe. Pra mim era a coisa mais natural de se fazer. Ela foi no mercado, passou R$ 10 a mais na compra dela, e eu tô cobrando o que é justo. Ela nem lembrava desses R$ 10. E eu falei assim, meu Deus, quando isso se tornou algo consciente, né, que eu entendi, nossa, eu chorei. Eu chorei, 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 porque eu falei, meu Deus, que pessoa horrível eu era e não percebia. E eu falei pro meu marido, comecei a questionar, falei assim, por que que você não me falou que eu era assim? Ele falou assim, mas era o seu jeito, você não percebia, você agia dessa forma sem perceber. Às vezes a gente comentava, às vezes a gente falava que você era assim. E mesmo assim, eu não tinha consciência disso. Ó, até me emociono, porque realmente é algo que fez total diferença na minha vida a partir do momento que eu tomei consciência. E aí você pensa quantas coisas nós não temos consciência que tem travado os nossos resultados, os nossos relacionamentos, o nosso crescimento sem você perceber. E eu tenho certeza que tudo isso que eu passei foi por conta dessas situações da minha infância. Minha mãe só tinha eu, não tinha meus irmãos. Era para mim ter de tudo como filha única, né? Mas a gente tinha uma situação de vida bem, como fala, simples, né? Meus pais não tinham formação. Agora minha mãe é professora, meu pai é empreendedor, mas no início não, eles tinham um trabalho normal. Enfim, as nossas condições eram uma condição de vida simples, né? Eu tive uma infância muito feliz. Isso não me impactou em relação às minhas emoções, mas me impactou em relação às minhas ações, né? E eu falo que quando você toma consciência do que você tem como crença, você começa a agir sobre. Então, foi a partir do momento que eu tive consciência que eu comecei a mudar a minha vida.
E a partir das mudanças que ocorreram na minha vida, começou a mudar tudo ao meu redor, né? Porque eu comecei a ser uma pessoa melhor. Eu comecei a entender que o meu dinheiro, ele tinha um propósito, que o meu dinheiro é uma ferramenta, não somente para me abençoar, mas abençoar a vida do outro, né? Eu entendi que o dinheiro, nós não somos escravo, né? Nós não servimos a um dinheiro, o dinheiro nos serve. E que o quanto é importante nós multiplicarmos sobre a vida do outro, sabe? Mas é isso, foi algo que realmente foi muito importante, essa clareza, né? Cair essas escamas. E aí você me fez uma pergunta, o que que eu fiz sobre? A primeira atitude que eu tive, Amanda, foi listar 5 pessoas que eu gostaria de abençoar. Porque a minha maior dificuldade era dar. Uhum. Então, a primeira ação para quebrar essa minha crença. Amanda, só um minutinho, viu? Eu já volto, só vou Uhum. pegar um papel. Pessoal, a gente está falando aqui sobre mudança de mentalidade. A Amanda acabou de compartilhar com a gente um pouquinho da história dela, que vinha lá do passado, numa questão de escassez, que ela não conseguia entender, ela não conseguia dividir uma conta, tinha essa dificuldade para doar alguma coisa para, né, para presentear alguém. E isso aí, quantas pessoas, quantos de vocês que estão ouvindo não passaram por isso? Eu também passei por situações muito parecidas, Amanda. A gente tem muita coisa em comum, né, além do nome. E é tudo muito inconsciente. A gente entra numa escassez sem perceber. E quando a gente vai ver, né, você tá, é, por exemplo, uma pessoa tem um ar-condicionado, mas não liga porque a luz já vem cara. Então, para que você tem um ar-condicionado? Não faz muito sentido, né? Eu ouço muita gente falando da air fryer, né? É uma coisa, mas gasta muita luz. Não ligo, não. Então, melhor não ter. Isso é escassez, é uma coisa que você às vezes tem na sua casa, um Você, ar-condicionado, uma air você fryer, se priva, alguma outra né? coisa, né? Você se priva de viver coisas na sua vida, um conforto, algo que te traz uma praticidade, porque você está preocupado com o custo. Exatamente. Então, assim, você que já viu alguma coisa desse tipo, né? é, Fica ligado. Opa, eu tô fazendo isso. É a escassez falando. Então, pode ser por aí que a tua vida não vai prosperar, né? A Exatamente. gente tem muito disso com relação ao dinheiro, principalmente porque a gente fica assim, eu não tenho, eu não tenho. Muda. Eu parei de falar que eu não tinha. Comecei a falar, não é minha prioridade, Perfeito. As né? nossas palavras vão fazer total diferença nesse processo. Já é uma atitude que você consegue intervir, né? A sua Isso. fala, a partir do momento que você identificou a crença, você já começa a identificar também as suas falas sobre ela. Porque Uhum. elas vêm junto, né? Eu não posso, eu não consigo. É muito caro. O que que é muito caro, né? Para mim, A dois gente tem reais essa era muito. mania. Para mim, dois É, reais a mais era muito caro. Ou seja, eu preferi o lanche de 2 reais a menos. Ou seja, é algo muito realmente forte na vida das pessoas e que faz com que essa pessoa ela deixe de viver o, coisas grandes aqui nessa terra. Ela não se permite. Ela nunca vai estar no hotel 5 estrelas. Ela nunca vai fazer uma viagem dos sonhos. Nunca vai ser suficiente. Sempre vai ser muito caro. então, Amanda, você estava falando aí sobre 5 pessoas que você escolheu para abençoar, né? Isso. Quando você conseguiu ter essa clareza de que você estava com essa questão com relação ao dinheiro. E aí, Isso como é que mesmo. foi? Foi fácil abençoar essas pessoas? Como é que foi o critério? Então, a primeira pessoa foi meus pais, porque eu cobrava o convênio deles, né? Era descontado em folha o convênio do IANSP. E eu falei assim: não, a partir de agora eu vou assumir o convênio dos meus pais. E foi quando isso foi libertador pra mim, assim, porque não era caro, viu, Amanda? Mas eu fazia questão de cobrar mensalmente deles, algo que eu poderia ter, né, abençoado. Já vinha descontando, ou seja, era algo já tão natural, mas eu fazia questão de cobrar deles. E como eu disse, nada disso era algo consciente. Então,
foi muito bom. Aí apareceu uma pessoa que precisava de fraldas para o bebê, e aí eu fui, abençoei. E aí foi surgindo situações naquele mês que eu me coloquei nessa situação de abençoadora. E como E você se sentiu, Amanda? foi algo, foi algo muito bom, foi libertador, na verdade. Porque existem muitas promessas, quando você olha para a palavra do Senhor, existem muitas promessas naquele que entrega, naquele que dá, naquele que doa. A multiplicação está exatamente quando você não se prende. E a partir daquilo eu senti que algo foi rompido na minha vida. Então, se existiu uma crença estabelecida, essa crença ela foi quebrada. E a partir disso, a minha vida começou a mudar. A Olha que partir disso, eu comecei a viver coisas extraordinárias, coisas que eu jamais me imaginaria vivendo, comendo em lugares, né, extraordinários, enfim, todas as outras coisas foram acontecendo a partir disso. Eu trouxe um livro. Que legal. Isso aí é a partir da mudança de mentalidade, né? Isso é Sim, muito, muito incrível. eu trouxe um livro aqui para mostrar para vocês. É um deles, na verdade. Não sei se vocês conhecem Paulo Vieira, O Poder da Ação. Eu li primeiro Autorresponsabilidade, né? E depois O Poder da Ação. Foram dois livros que fizeram total diferença também nas minhas mudanças, né? Porque a partir do momento que eu tomei consciência, aquela velha Amanda sempre queria voltar, viu? Aliás, ela tenta voltar até hoje. A gente tem que ser forte, né? Para driblar É, aí o subconsciente. exatamente. Aquela velha Amanda, ela tenta voltar até hoje. E aí você precisa realmente se colocar numa posição, falar assim, eu não sou mais essa Amanda, né? Essa Amanda é do passado. Hoje eu sou uma Amanda nova. Hoje eu vivo coisas novas. Hoje eu me permito viver coisas novas, porque eu não me permitia. A minha crença não me permitia viver coisas novas. Ou seja, eu não me achava merecedora, não é verdade? Porque aí envolve também a sua crença de merecimento. Não, isso não é para mim. Se você fala que isso não é para mim, você está exatamente afirmando o quê? Uma crença que você não merece aquilo. A Amanda pode ir em tal restaurante, mas esse restaurante não é para mim. Quando eu falo isso, eu já estou estabelecendo uma crença. Essa roupa, essa loja não é para mim também. As roupas que estão ali não é para mim. Então eu não mereço aquelas roupas. Eu me coloco numa situação que eu não posso. E realmente, quando você vai se colocando em posições que você não pode, você realmente não pode. As coisas também se fecham de uma forma, o recurso não vem nas suas mãos. É como se o recurso ele fugisse de você. Não tem gente que fala, quanto mais trabalho, menos dinheiro tenho? Parece que o recurso foge da pessoa. Enquanto tem pessoas que ganham menos e o recurso multiplica. Ela tem, É tudo aqui ela ó, no abençoa. nosso inconsciente. Falando disso, de inconsciente, a gente começou hoje, Amanda, no Clube do Livro. Se você quiser participar, depois eu te passo, se alguém tiver interesse. O livro O Poder do Subconsciente, Nossa, do, que legal. do Faz todo Murphy. sentido, né? Do que a gente tá Então, falando. assim, você tá falando, eu tô lembrando do livro, a gente começou hoje, então, se alguém quiser participar, me chama no direct. É de graça, de 6 às 7 da manhã, de segunda a sexta. É bem legal, é só ouvir, é só você se conectar ali e ouvir, porque tá tudo no nosso inconsciente, a gente não sabe, né? Às vezes, por que que a gente fez alguma coisa, de onde veio essa crença, essa questão dessa questão, todas as crenças que a gente tem de não merecimento, de não pertencimento, é tudo aqui, ó, do inconsciente. Então, quando você muda aqui dentro, você começa a ter essa clareza, né, que a Amanda falou. E você muda a sua forma de enxergar aquilo, as coisas começam a funcionar e você vai atraindo, porque você está numa sintonia maior, você está atraindo coisas boas. Vê como a gente se conheceu. Eu entrei numa mentoria, depois eu entrei na sua mentoria e as coisas estão acontecendo, porque eu estou agindo, né? Como esse livro aí que você colocou, O Poder da Ação. Eu estou agindo, eu não E posso essa, e ficar essa parada. atração que você está falando entre pessoas também é real, né? Uhum. Começa a atrair pessoas para o nosso ciclo, né? Isso, é muito bom. Inconscientemente, mas nós vamos nos conectando com pessoas que você quer ir para o próximo nível. E como que você vai para o próximo nível? Você vai se conectando com pessoas. Essa live aqui vai conectar novas pessoas para que elas possam ir para novos níveis, né? Outros níveis na vida delas.
Porque às vezes é isso, é uma virada de chave. Você fala assim, poxa, não tinha pensado. E eu tava falando assim, por que que eu fazia questão de centavos, Amanda? E eu não entendia. E comecei a me questionar. Eu fazia questão de centavos. Aí eu lembrei de algo da minha infância também. Meu pai trabalhava numa cantina escolar e eu ajudava nos intervalos, ajudava a atender. E ele falava assim, Amanda, todas as moedas de 1 centavo que entrar são suas. Ah, Todas as moedas de 1 centavo que entrar. Aí no final do mês eu contava bolinhos de 10 centavos com 10 moedinhas de 1 centavo. E aí eu ia trocar toda feliz no mercado e dava R$ 1,20. hum, 12 bolinhos, cada bolinho com 1 centavo, dez centavos, 12 bolinhos, R$ 1,20. Aí você fala assim, ah, Amanda, mas você era criança, mas não. Eu aprendi a valorizar o centavo. centavo. Naquela atitude, né, do meu pai de querer de repente me presentear com aquele valor, porque eu estava ajudando, ele poderia ter pegado e me dado o dinheiro, né? Ó, tá aqui R$ 10. Não, ele me deu ele me deu as moedas de menor valor. E com isso, como eu esperava ansiosamente para terminar o mês e contar as moedinhas de 1 centavo, criou em mim uma valorização ao centavo. Então, para as pessoas, o que era 50 centavos, para mim era muita coisa. Para mim era muita coisa. Então, Muito ai, interessante. vou tomar um chá com você. Nós duas pedimos um chá, deu diferença de 50 centavos. Eu poderia falar, não, né? Divide aí por igual. Ela falou assim, não, você deu 50 centavos a mais do seu chá, então eu vou pagar o meu chá e você paga o seu, Amanda. Eu era muito assim, clara. Aham. E aí eu fui entender por que eu agia assim. Então, as nossas atitudes, elas têm nome e endereço. Elas não são do nada. A gente não percebe, mas existe algo por trás disso. Bem-vindo, Gui. O Guilherme foi quem me apresentou o Emerson, que eu comecei a participar da mentoria, e a gente se conheceu. Olha que bacana essa questão do networking, né? Sim. Bem-vindo, Gui. Amanda, você falando dessa questão aí do seu passado novamente, né? Você falou a história do sorvete que estava estragado, as coisas da praia que seu tio falava que estavam estragadas, e essa questão também que seu pai te dava uma moedinha de 1 centavo. Na terapia, muitas vezes, eu chego com um cliente, ele não sabe de onde está vindo aquele problema. E a gente vai, ali na terapia, descobrir o que está acontecendo, né? De onde veio. Porque às vezes o cliente chega assim, eu não sei o que aconteceu. E a gente começa com a técnica e tal. Nossa, que legal descobrir de onde saiu. Porque às vezes sozinho, você conseguiu sozinho. Eu não sei se foi sozinho, se você passou por alguma Processo. sessão, algum Então, processo. esse processo das moedas foram me auto-questionando. Acho que o auto-questionamento e Aham. analisando realmente a minha história. Você olhar para sua história, né? Às vezes a gente não olha para nossa Isso. história. Então É, eu porque tem fiz gente que isso. tem essa dificuldade, né, de se olhar. Então, na terapia, a gente consegue fazer isso e identificar o que a pessoa está precisando. Opa, peraí. Foi aqui, ó, é nesse ponto. Aí a pessoa começa a ver que faz sentido. É muito interessante quando você tá ali, a pessoa tá, não sei de onde veio isso. Aí você descobre. E quando você descobre, você começa a ter essa consciência e começa a agir, né? A gente ali junto vai dar um jeito da pessoa agir e atingir os objetivos dela, sair daquela situação que ela se colocou, né? Sem saber. Porque é Eu, uma eu coisa lá do acho. seu passado. Como você ia imaginar que a sua moedinha de 1 centavo que você ganhava ia fazer você cobrar R$ 10 da tua mãe num cartão de crédito quando R$ 10 para você não significava tanta coisa, né? Sim. Eu Como é falo que, que eu como falo é que que esse foi papel isso? do profissional, né, que trabalha com a terapia, olha, eu admiro muito, muito mesmo, porque eu falo que se hoje eu não tivesse tido clareza, esses 6 anos, foram 6 anos após um processo que eu passei de coach, tá, Amanda? Eu passei por um processo de coach, mas a gente passa pelo processo, mas eu acho que não para, né? Não, Você vai tendo um olhar, depois que você passa por um processo, a sua mente se abre para você se enxergar. Começa, você não deixa mais a sua vida te levar, você começa a entender por que a minha vida está assim, você começa a se questionar o tempo
inteiro. Por que que eu estou fazendo isso? Por que que eu estou pensando isso? As pessoas, elas não questionam nem os seus pensamentos, elas simplesmente aceitam. E ao aceitar os pensamentos, elas simplesmente são paralisadas, elas não conseguem progredir na vida delas, em nenhuma área. Então eu falo que o papel do terapeuta, eu sou imensamente grata ao papel do meu coaching. Ele fez assim, eu falo para ele, e eu tenho um desejo de abençoar tanto ele, você não tem noção, que eu tenho até escrito o que eu quero fazer quando for o momento, assim, porque eu falo como que isso mudou a minha vida para melhor, assim. Eu conhecer Jesus me trouxe algo extremamente bom para minha vida, né? Uma transformação espiritual. Mas a gente precisa entender que espiritual é uma coisa e crença é outra, né? Às vezes as pessoas acham que vão resolver tudo isso na igreja. Não, Amanda. Eu já estava na igreja há mais de 20 anos, servindo ao Senhor, e essa crença não tinha sido clara para mim. Mesmo ouvindo tantas palavras sobre prosperidade, sobre a questão do dar, isso não fazia sentido para mim. A minha crença era muito mais forte. Você Então, realmente, precisava eu do preciso. autoconhecimento, né? Isso, precisar, exatamente. Então, às vezes, a pessoa, né, né, tem muitas pessoas que me seguem que são cristãs, talvez vão ouvir essa live. Então, eu quero deixar bem claro, eu não estou criticando, eu só estou falando que tem coisas que Cristo resolve nas nossas vidas e transforma. E tem áreas que ele deixa para profissionais atuarem, Por isso ele sabe? capacita os profissionais, né? O Exatamente. médico. Não é que a pessoa tem Capacita. fé e ela vai ficar curada, mas Deus, né, Isso. deu discernimento para o médico poder ir lá e te ajudar com isso. Então você tem que buscar também a ajuda humana, né? Que Deus fez Exatamente. homem. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu tô orando e nada acontece. Na verdade, você só está deixando de buscar o auxílio da forma correta, que é uma pessoa que vai te ajudar. Na verdade, esse processo aconteceu porque alguém olhou para mim e alguém me ajudou a me enxergar. E eu me achava uma pessoa maravilhosa, assim, para mim estava tudo perfeito. Eu não entendia, não compreendia, né? E como tudo mudou depois disso. Eu falo assim que eu divido a minha vida entre antes e depois. Vou usar o termo terapia, porque foi uma terapia, né? Uhum. O antes e depois, Amanda. Como que realmente mudou e tem mudado, porque como eu disse para você, hoje em dia eu questiono, hoje em dia, quando eu terminei o processo, eu fiquei meio assim perdida, né? Porque tinha tantas coisas ali que veio à tona, o que eu gostava de fazer, minha profissão, comecei a questionar várias coisas. E, É muito legal. e aos poucos a gente vai ali encaixando cada coisa no seu lugar. E isso vai trazendo uma vida muito melhor, né? Você sente que você está vivendo realmente essa vida, aquilo que. Para que você veio para um propósito, você está vivendo aquele propósito, né? Bacana. Então aí você abençoa essas pessoas. Vamos lá, voltando aqui. Recapitulando, você começou a ter clareza, né? A partir do autoconhecimento, entender quais eram suas ações, o que que causou aquilo ali. Sim, Dali você começou a abençoar pessoas. E começou a isso. se sentir melhor e tal. E aí, de onde vem a mudança, né? Do poder da ação, você Legal. agir. Eu E aí, tive fala um pouquinho uma disso. ferramenta que era uma folha de sulfite e eu dividi em quadrantes. Nessa ferramenta eu precisava escrever os meus sonhos. E eu coloquei, primeiro que eu não conseguia sonhar. Então eu entendi que eu não conseguia me imaginar e nem me ver em situações grandes na minha vida. Então essa também era uma crença limitante, né? E sabe qual foi o desenho que eu fiz de um sonho, Amanda? Vou contar pra... Hum, Vocês não vão dar risada, né? Mas eu vou contar. hum. Vou contar porque vai fazer sentido. Por que que eu desenhei isso nessa folha? Eu desenhei eu na praia, pedindo para um garçom me trazer tudo que eu tinha vontade de comer. Que legal. Aí eu pedi uma porção de batata, eu tomei um sorvete, eu tomei um suco. Só que E não tinha nada detalhe, escrevendo. não, só que detalhe, eu já tinha mais de 30 anos e já tinha dois cargos, ou seja, vocês acham que eu precisava? Eu já não poderia ter
vivenciado essa experiência, o que que fazia com que a Amanda não se permitia chegar numa praia e comer algo na praia? A minha crença, já não era mais a condição. Lá no meu passado, essa situação era uma condição financeira. Minha mãe não tinha condição, meu tio não tinha condição financeira para nos proporcionar viver algo melhor naquele cenário. E depois? Por que que a Amanda, sendo professora, formada, com 2 cargos, não se permitia ainda viver algo como algo tão simples, que aí você ir na praia e comer algo, pedir algo ali para você comer? Então, aí o meu coach falou assim, mas o que que te impede de viver esse sonho? Que coisa tão simples, né? Que sonho é esse? Tão simples. Eu falei assim, eu falei, é verdade, né? O que que me impede? Não entendo. Poxa, olha como que é a consciência, né? Eu falei, verdade, eu não sou mais a Amanda, criança que não tem dinheiro. Agora eu sou uma Amanda que tem dinheiro. Posso É a sim, consciência total. posso. Eu falei, posso? Claro que eu posso. E aí, E aí foi quando eu você comecei a ir foi? pra praia. Comecei a ir pra praia, começamos a comer porção. Hoje eu posto várias porções, né? Hoje a última vez que eu fui, eu pedi um sorvete que eu tomava na minha adolescência, que eu amava aquele sorvete, um mega, né? Na praia tava 22 reais esse mega. Eu falei, meu Deus, vamos lá, faz quanto tempo que eu não tomo um mega? E tomei. Eu nunca me permitiria tomar um Legal. mega de 22 reais. Aí você fala, nossa, mano, o que que é 22 reais? Pois é, pra mim era muito, mas muito dinheiro. 22 reais. Não que não seja, tá? Que eu achei caro, mas hoje o caro e o desejo, né? Claro que tudo tem um equilíbrio, tá, Amanda? Eu ainda sou uma pessoa muito sábia financeiramente. Então, hoje eu equilibro muito bem minhas finanças, eu administro, eu gosto de guardar dinheiro. Tipo assim, tem o lado bom da Amanda nesse todo. Então, o que é bom ficou. Agora, o que não é bom, a gente muda, Isso aí. né? Então, mas hoje, né, já fiz várias viagens para lugares que, de repente, com aquela mentalidade não me permitiria. Porque a gente sempre viajava para casa da minha sogra, na praia, numa casa que não era, né? Então, hotel ou outras casas, a gente, né, nunca se permitia, né? Eu falei pro meu marido, e ele tá pior que eu. Eu falei assim, a gente saiu de viagem, era 18 de dezembro. A gente viajou praticamente, a gente ficou mais viajando do que em casa. Eu falei, Ademir, o que que é isso? Mas pra gente é um romper, né? Um romper de crenças, né? Então faz com que a gente viva coisas novas. E essa Não sei questão se da você já crença, a ouviu gente falar. reforçando que não é só no financeiro, né, Amanda? É pra tudo na vida. Não, não, porque a nossa situação financeira não teve tantas mudanças assim. Não Uhum. houve algo que mudasse drasticamente a nossa vida financeira. Mas a nossa mudança de crença fez com que a gente se vivesse. Porque antes a gente não vivia e também não tinha. Ou seja, a escassez faz exatamente isso. Você não tem, você não vive, né? E você pode sim ser uma pessoa próspera, abençoadora e viver. E ganhando às vezes a mesma coisa, ou seja, não é o recurso em si, mas é como você coloca esse recurso à disposição da sua vida e da vida do outro. Isso vai fazer com que você seja uma pessoa próspera ou não financeiramente. É isso. Tá ótimo. Alguém quer comentar alguma coisa? Se alguém tiver algum comentário, aproveita aí. Bebendo uma aguinha. Bom hidratar, né, Amanda? Eu tô tomando um chá, lembra que eu falei da gripe? Ah, Meu marido é um fez um chá de chazinho gengibre, bom, hein? fez um chá de Muito. gengibre pra eu tomar. Aí eu falei que eu não queria ficar, tô resfriada e tomo um chá quente. Mas, Amanda, como a gente falou sobre a questão financeira, é porque foi o que impactou a minha vida, tá? Mas a gente Aham. tem tido contato com pessoas que têm sido muito infelizes nos seus relacionamentos, exatamente porque não percebem o quanto aquilo que ela vivenciou no seu passado interfere no seu presente.
O quanto o relacionamento dos pais, da família, né, de pessoas próximas interfere. Ou filhos que já vêm de um relacionamento quebrado, né, de pais separados. Então, como as pessoas elas precisam realmente identificar qual é o ponto cego da vida delas que tem feito elas paralisarem? Ou qual é o ponto cego da vida delas que tem feito elas não viverem o melhor desta terra? Porque eu falo que aqui a nossa oportunidade é única. Cada um recebeu um passaporte de passagem único. Se você viver uma vida extraordinária, parabéns para você. Você aproveitou o máximo dessa passagem. Se você viver uma vida de sofrimento, de escassez, de percas, né? Parabéns, essa foi a vida que você vivenciou, foi a sua oportunidade. E às vezes as pessoas elas querem sim colocar a culpa no outro, sabe? Ah, eu sou pobre, não tenho nada porque meus pais eram pobres, meus avós eram pobres. Ah, não tenho relacionamento feliz porque minha tia se separou. Tipo assim, sempre colocando. Nós temos sim a contribuição, mas a partir do momento que a gente se torna adulto, a gente precisa buscar as mudanças necessárias para viver o novo. Não dá para simplesmente se acomodar e aceitar e achar que as coisas são assim, né? Porque vai passar. E aí, qual é a história que você está construindo, né? E aí que entra a ação, né? Você identificar e você Exatamente. começar a agir para mudar. Porque desde o momento que você tem consciência, você consegue criar estratégias, criar planos para resolver aquela situação. Isso. É exatamente. Planos e ação para resolver. O que eu devo fazer, o que eu devo falar, né? Então, aí você começa a identificar várias coisas, né? Os seus pensamentos, as suas falas e, a partir disso, as suas ações. Né? O que está permeando aí a sua cabeça nesse momento sobre, né? Ah, eu estou pensando isso, mas será que esse pensamento realmente procede? Será que realmente é isso mesmo? Começar o processo de questionar. E a partir do momento que você questiona, você começa a agir sobre. Nós temos que tomar conta das nossas vidas. Sabe aquele toma conta da tua vida? É verdade. As pessoas não tomam conta das suas vidas, elas vivem. E aí elas são levadas. E infelizmente, quando a pessoa se permite ser levada, os resultados não são bons. Ela vai ser uma pessoa que provavelmente vai ser frustrada em uma, duas ou três áreas da sua vida, por conta de deixar as coisas acontecerem e não tomar as rédeas ali, né? A ação sobre aquilo. Bacana. Isso é muito importante, gente. Quem tá vendo a gravação aí, achou que faz sentido, coloca pra gente no comentário. Quem está aqui ao vivo com a gente também coloca se faz sentido, se está fazendo sentido o que a gente está falando aqui, sobre essa mudança de mentalidade, desde o momento que você muda o seu inconsciente, você começa a ter mais sucesso, você consegue ser uma pessoa melhor em todas as áreas da sua vida. Né? E reforçando que é o autoconhecimento, é a partir do momento que você olha para dentro de si, que você se questiona, e isso tudo a gente ajuda na terapia também, né? Tanto no grupo como no individual. E a Amanda contou aqui como que ela fez, né? Hoje ela está vivendo uma fase maravilhosa. Agora atacou a minha garganta. E assim, desde que ela conseguiu olhar para dentro dela, enxergar onde estava aquela parte travada Sim. e agir, né? Sem ação você não ia Não. conseguir. Você identificar. Eu identifiquei o problema. Eu identifiquei que isso aqui está no meio do caminho, uma pedra no meio do caminho. Mas se eu não tiro a pedra, ou eu não vou para outra, né? Sim. Faço outro caminho, não Busca vai outro resolver. caminho. Não é só eu olhar, é eu olhar e agir diferente. Isso. Exatamente. Uma das atividades que a gente fez nesse processo foi colocar, vou deixar isso como dica bônus aí para quem está assistindo, tá? Eu coloquei data para vários sonhos. Lembra que eu falei que eu não conseguia sonhar? Então, Uhum. a atividade fez com que eu começasse a realmente a sonhar. E eu coloquei sonhos e datas para acontecer. E eu posso dizer que 80% dos sonhos que eu escrevi, eu já vivenciei.
Já Ai, vivi. que ótimo. É, Parabéns. e as datas, eu acho que é muito interessante a questão de pôr data. Quando? Porque senão fica uma coisa muito distante. Ah, eu quero, Amanda, entrar na faculdade. É meu sonho fazer um curso superior. Quando? Janeiro de 2026. Então, da janeiro de 2026, vai lá na faculdade e se inscreve. Mas, Amanda, como eu vou pagar? Aí é o como. Vai lá e se inscreve. Paga a sua inscrição. É isso, é você agir, né? Então, você falou sobre a ação e isso foi uma das coisas que eu fiz. E muitos sonhos foram Uhum. realizados dentro desse período, dentro das metas estabelecidas. Eu viajei para o Nordeste, eu fiz uma cirurgia estética que eu queria fazer. Eu coloquei uma pessoa para trabalhar na minha casa de segunda a sexta, que era um sonho. Então hoje eu tenho alguém que me ajuda com a minha casa, porque o meu trabalho hoje suga bastante o meu tempo, né? E casa a gente sabe como que é, né, Amanda? Nossa, É serviço ainda mais com sempre, né? três filhas, né? Essas três filhas lindas. É serviço diariamente e eu me questionava, olha só, eu me questionava por não dar conta da minha casa. Quantas mulheres não têm esse questionamento? Quantas mulheres não ficam, às vezes, até de madrugada para conseguir deixar sua casa em ordem e sobrecarregam ali para poder manter? E eu me questionava, eu falava assim, por que eu sou mulher? Toda mulher tem o dom de limpar a casa, de deixar as coisas organizadas. Eu me questionava. E ali na terapia eu fui questionada: será que realmente esse é o seu dom? Será que seu dom não é sair para a rua, é trabalhar, é tá? Por que que você não consegue, não coloca alguém para te ajudar nesse processo? Uma parceira que de repente é o dom dela, ela gosta de fazer isso, ela gosta de cuidar da sua casa. E foi a partir desse momento que eu coloquei alguém para trabalhar na minha casa de segunda a sexta-feira e estou aí já há 6 anos com uma alguém me ajudando aqui nessa parceria. E eu falo que é o dinheiro bem mais investido na minha vida. Talvez se eu tivesse aquela crença lá atrás, porque às vezes a mulher ela não tem coragem de pedir ajuda de uma diária. Porque ela fala, não, meu Deus, eu vou gastar R$ 200 para alguém vir aqui faxinar minha casa, tal. Ela pensa aqui no valor. Ela não pensa no benefício, no peso que ela tá tirando, por exemplo, das costas dela, né? Então eu falo Aham. que muitos sonhos nós realizamos a partir do momento que eu coloquei no papel e eu coloquei data para acontecer. Ai, que maravilha. Pessoal, espero que vocês tenham aprendido muito aí, me identifiquei bastante. Daiane chegou aqui, Michelle chegou aqui, a gente já está finalizando, mas a live vai ficar gravada, vocês podem acompanhar aí desde o início. As emoções aqui da Amanda chorando, contando a história dela, porque realmente é muito emocionante a gente ver que a gente também, eu me identifiquei muito com isso, com a sua história, e muita gente vai se identificar também. E mostrando, né, você conseguindo mostrar pra gente que é possível, né, desde momento em que você se observou, que você começou a olhar para dentro de si e você tomou consciência e resolveu agir, fazer Exato, diferente para você ter resultados diferentes, né? Porque exatamente. agindo igual a gente não vai chegar a lugar nenhum. Não, é isso mesmo, Amanda. E eu reforço realmente o papel do terapeuta nisso tudo. Porque talvez sozinha eu não teria conseguido. Então aí, se alguém estiver precisando de ajuda terapêutica, pode me chamar aí no direct. Amanda, quero agradecer você, agradecer todo mundo que está ao vivo aqui com a gente, mas eu vou deixar você falar um pouquinho, né? Se você tiver algumas considerações finais, se alguém quiser te acompanhar, saber o que que você faz. Mentoria, eu tô lá. Tá certo. Eu quero agradecer o convite, Amanda. Para mim, falar da minha história é sempre um prazer, porque eu entendo que tudo que nós passamos nas nossas vidas há um propósito, e muito maior é o propósito de poder ajudar outras pessoas, né? E hoje lá no meu canal, Amanda, @Amanda Florindo, com 2 O no final, eu ensino mulheres a ter liberdade financeira através do digital. Hoje nós sabemos o quanto é importante uma renda extra para realizar um sonho, ou até mesmo uma renda principal, né? Muitas mulheres trabalham hoje aí 8 horas por dia, em um trabalho que não há valorização, em todos os sentidos, né? Psicológico, emocional e financeiro, né? Porque às vezes a pessoa trabalha ali 8 horas
para ganhar um salário mínimo. A gente sabe que o custo de vida está muito alto e dentro do digital existem possibilidades dessa pessoa ter uma mudança de vida financeira. Então eu conto aí com quem ouvir essa live, quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, me segue lá no Instagram que vai ser um prazer nortear, né? Porque como, né? Como que eu entro no digital? Como que eu vou fazer? Quais produtos vender? Como anunciar? Tudo isso dentro da mentoria do zero ao avançado você vai aprender e eu, como mentora, vou estar ali caminhando contigo para que você possa prosperar nesse mercado. Legal. Galera, eu já tô lá, então, né? Tô aprendendo aí, até afinal de contas, eu tenho um trabalho online, né? Tô Perfeito, aqui no Instagram e é uma forma de eu aprender a divulgar o meu trabalho. Eu conversei com com a Amanda, certeza. tô lá na mentoria aprendendo. E é isso, quero Em agradecer a todos breve, vocês, em breve você vai poder quem estar tá aí aí. com seu e-book, você Ó, vai poder estar anunciando produtos próprios, né? Faz toda a diferença, mentorias, aulas, tudo isso é possível. amém. Recebo, permito, me permito viver isso. Amém. Quero agradecer mais uma vez a você, todo mundo que esteve aqui com a gente, entender um pouquinho sobre a mudança de mentalidade. Quem quiser participar do Clube do Livro, já que a gente está falando sobre o poder do inconsciente, vem participar, me chama no direct para saber como funciona, é gratuito de segunda a sexta. Amanda, muito obrigada. A gente vai se falando por aí no Desculpa as mentoria. emoções, viu? É que Não, falar de algo que, não. É sabe? ótimo, você se emocionou aí. Com certeza quem está vendo a gravação, quem esteve aqui ao vivo com a gente, se emocionou junto, né? Com Ah, que certeza lembrou de alguma situação e se identificou também, viu? Muito ótimo. obrigada a todos vocês. E a gente volta qualquer segunda-feira aí com mais um Cuidando de Você ou com provocações. Tá Aguardem. certo. Fiquem com Tchau, tchau. Deus. Tchau, tchau.